Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nesta noite o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, o Teu Espírito Santo venha estar presente neste lugar. Cumpra o Teu querer e faça a Tua vontade. Abre o nosso entendimento, Pai. Traz-nos sabedoria, conhecimento e inteligência da Tua parte. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, falamos já sobre paciência, humildade e agora mais um fruto do Espírito, fidelidade. Os frutos do Espírito, quando falo de fidelidade, está falando, mais uma vez eu vou repetir, está falando do que vem do céu, do que vem de Deus. Porque os frutos do Espírito são características que só existem no céu. Elas vieram para cá através de Deus, através do sopro de Deus, através do Espírito de Deus. E já está dizendo, frutos do Espírito só vêm através do Espírito. Você não compra, você não acha, você consegue através do Espírito Santo. Quando você tem Ele dentro de você, ou quando você permite que Ele trabalhe esse fruto dentro de você. E essas qualidades, se a gente for observar, ela está aberta para qualquer pessoa, para quem quiser. A pessoa que quiser está aberta a essas qualidades. Porque existem pessoas que não são cristãs, como a gente, mas que são pacientes. Não são cristãs, mas são humildes. Não são cristãs, mas procuram... só não tem fidelidade. Por quê? Porque se não são cristãs, já não são fiéis. Né? Então, alguns frutos estão liberados e outros só acontecem se você estiver diretamente ligado a Deus. Né? Aí nós vamos entender o que é fidelidade. Fidelidade, ser fiel, o ato de ser fiel é ser constante. Não muda. É você ser constante. Uma coisa que é constante é uma coisa que não muda. Ela é assim, ela é sempre aquilo ali. Né? É constante. Ela não vai mudar por nada. Né? Ser perseverante e não mudar, sejam quais forem as circunstâncias que acontecerem. A pessoa, por exemplo, é paciente, diz assim, rapaz, eu sou paciente, desde que, né? Desde que, né? Desde que não faça isso comigo. Aí diz, eu sou humilde, mas, né? Ou seja, não é constante, a pessoa não é constante naquilo. Então a fidelidade é quando você é constante em ser devoto a alguma coisa. Você se torna uma pessoa constante. E nós temos um versículo aqui, os irmãos podem abrir já e ler para mim. Hebreus 10, 23. Onde nós vamos aprender duas coisas. A primeira é que Deus é fiel. Todo mundo já sabe, mas nós vamos para a palavra que ela vai dizer com mais perfeição. 10, 23. E outra pessoa pode abrir aí em Salmos 33, versículo 4. Salmo 33? Isso, 33, versículo 4. 33, 4. Hebreus 10. 10, 23. Quem achou pode ler. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pronto. Fiel é o que prometeu. Irmãos, quando existem pessoas que prometem alguma coisa para você e falha, ou seja, essa pessoa não é fiel. Não é fiel. Ela prometeu e não cumpriu. E Deus, ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Aí alguém às vezes diz assim, mas é aquele fato dele se arrepender. Ele se arrependeu de ter feito o homem. O se arrepender não quer dizer que ele quer mudar a história, não. Mesmo assim, ele queria continuar com aquilo. Não tem aquele negócio que você diz assim, eu me arrependi de ter feito isso, mas eu faria de novo porque aquilo fez eu aprender algo. Né? Isso aí é o se arrepender de Deus. Ele se arrependeu de ter feito o homem, mas ele faria de novo, do jeito que ele fez.
Porque quando Deus não quer, ele se arrepende. E quando ele não quer de jeito nenhum, ele acaba logo. Ele não acabou com Sodoma e Gomorra. Mas o que é que faz ele, Deus, se arrepender? Algo que toca o coração dele. Abraão chegou para Deus e disse assim: Deus, se você achar 20 pessoas lá em Sodoma, não vou matar por causa das 20. Não vou destruir Sodoma e Gomorra por causa das 20. Então, isso aí seria aquela palavra. E ele se arrependeu de ter destruído Sodoma e Gomorra. Poderia ter tido essa frase lá. Ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Alguém tocou o coração dele. É o que eu disse nas vezes anteriores. Quer tocar o coração de Deus? Tem uma pessoa humilde, contrita e quebrantado diante dele. Você vai tocar o coração dele. Aí como só tinha Ló. Só tinha Ló, não sei nem se as duas filhas dele estavam direitinho, mas a mulher nem estava, né? Então vamos botar 4, colocando ela ainda. Então não tinha 4. Se ele perguntar, tivesse 5, não ia destruir não. Mas só tinha 4, né? Deus tinha uma meta. Por quê? Olha só. Ló foi para lá, vamos dizer assim, para pregar, teoricamente, né? Se Ló tivesse chegado lá, uma pessoa tivesse se convertido ao Deus de Israel, talvez Deus não tinha destruído. Mas aí o que aconteceu? Os que foram para lá, a descendência que foi para lá, foi a mesma que saiu de lá. Ou seja, ninguém daquela terra queria Deus. Ninguém. Ou seja, era uma terra totalmente poluída. Tem lugar sim, viu, irmão? Tem lugar que o pecado predomina, a idolatria predomina e para entrar lá é sacrifício. É complicado, né? Hebreus 10, 23. Então assim, ó, ele prometeu e ele é fiel. A gente, com certeza, um de nós prometeu. Eu acho que todos nós prometeu alguma coisa uma vez e não cumpriu. Às vezes por não ter como fazer, mas de alguma forma... Não cumpriu. Mas Deus não. Se ele prometer, irmão, ele vai cumprir. Ele é fiel. E às vezes essa palavra ser fiel acontece até dentro dos casamentos, né? Você promete ser fiel, sim, promete. O homem promete pro marido, bicho mentiroso, né, rapaz? Depois quando ele sai, muda totalmente a forma dele, daquelas palavras dele, né? Só foi pro homem, né? Você promete ser fiel, suas coisas, aquele negócio doido até o fim, né? É difícil demais ser fiel, né? Com certeza. Aí amar a esposa na saúde, na doença, na hora que a doença vai embora. Doença quando ela ir embora. Fica-te aí. Ele faz É igual o cara, né, que prometeu assim, enquanto eu tiver, é assim, enquanto eu estiver lhe vendo, eu estou lhe amando. Aí diz assim, mas eu não tenho muita coisa não, mas eu vou com você, eu caso. Diz assim, enquanto eu estiver lhe vendo, se você estiver na minha frente, eu estou lhe amando. Aí foi para casa. Quando foi, o cara não queria trabalhar, não queria, preguiçoso. Aí começou a faltar comida de casa e tal, e a mulher chegou para ele e disse assim, eu vou embora para minha casa. Ele disse assim, cadê as promessas que você fez no casamento? Você prometeu que enquanto tivesse me vendo, estava me amando. Mas eu tô com tanta fome, a gente tá com um dia sem comer, eu não tô nem mais conseguindo lhe ver. Tô ceguinha de fome. Eu vou me embora. Foi embora, então. Eu não tava mais vendo ele. Rapaz, não vinha mais 5 anos laranja mais, não. Fala da laranja. Não. Salmo 33, 4. 33, 4. O Espírito de Deus me fez a inspiração do Todo-Poderoso. Me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Isso aí? Era para ser isso aí. Não tem não? Salmos 33, 4, não fala nenhuma palavra. Pelo amor de Deus. É assim, ó, porque a palavra do Senhor... Tava lendo diferente, né? Jó. Só. Voltou porque era irmão dele. Salmo aí. Não é salmo, tá certo. É Salmo 33. Vai. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele todinho, é só ele. Só terminou já? Pronto. Pois é, a palavra do Senhor é reta. Pronto. Isso aí é porque a tradução dela é um pouco diferente da que eu li. Para começar, a palavra de Deus é fiel.
Eu botei aqui, ó. Para você ser uma coisa, você tem que se espelhar. Você ser assim, para você ser uma coisa, você tem que se espelhar em algo ou em alguém. Então, se você aprendeu a ser, como falei na semana passada, se você aprendeu a ser paciente, manso, alguma coisa assim, você aprendeu com alguém. Alguém lhe ensinou, você viu alguém e aquilo ali se enraizou em você. Então, nós somos cristãos. Então a tendência, por que cristão muda? Por que o linguajar de cristão muda? A convivência vai fazendo mudar. Então, para você ser uma coisa, você tem que se espelhar em algo. Então aqui diz, a palavra do Senhor, que Deus é fiel. Se você passa o tempo todo ligado em Deus, você está se espelhando nele. Uma hora ou outra você vai ser parecido com ele. Aos poucos você vai se parecendo com ele. E aqui nesse versículo que a Vitória leu, diz que a palavra de Deus é fiel. Ela não falha, ela não mente, ela não se engana, ela não erra. O que ela falou aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Falou, tá falado, né? É. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Como se diz, né? É fiel e verdadeira. A ciência já tentou desmentir a palavra, mas não conseguiu. As pessoas tentaram dizer que a palavra de Deus é mera criação de um homem, mas eles não conseguiram provar um erro na Bíblia. Ele é assim, os erros que ele diz não tem lógica, um peixe engoliu uma pessoa. Aí tem um pregador que diz, né? Eu acreditaria até se a Bíblia dissesse que a pessoa engoliu o peixe grande, eu ia acreditar, porque é a Bíblia que está falando, entendeu? Mas a Bíblia não fala besteira, né? Então, a palavra de Deus, ele não vai encontrar um erro, uma contradição na Bíblia. Não vai, ela é toda perfeita. O que ele encontra é algo que vai contrário ao que ele pensa. Mas ela se contradizer, o que dizer num canto, desfazer o que tem no outro, nunca você vai encontrar na palavra. Tinha um testemunho que um evangelista contou, tem 3 para confirmar, né? Mais 2 para confirmar. 3 para confirmar, E os originais, a Bíblia, irmãos, é o livro que mais, no mundo, é o livro que mais tem prova da sua existência. Ou seja, ela é incontestável quanto à criação, porque ela foi escrita durante muitos anos, né? Desde Moisés começou a ser escrita, né? E tem provas de várias épocas da Bíblia. A Bíblia tem mais prova do que qualquer outro livro, a Bíblia. E tem livro que ele é tido como verdadeiro, livro de Sócrates, de Platão ou de qualquer outro que existiu antes, que existe 2, 3 provas que ele existiu e ninguém contesta. Você está entendendo? Tem livros que existem só 3, 4 provas no museu aí, no museu. E as pessoas não contestam. Dizem, é verdade, aconteceu, ele existiu. Platão veio antes de Cristo. Sócrates, antes de Cristo. Poucos anos de Cristo. No período negro, os 400 anos de escuridão, que a Bíblia não fala nada desses 400 anos, até chegar em Cristo. E ele existiu nessa época. E as pessoas dizem que ele existiu e ninguém contesta. Ninguém diz que é mentira. E Jesus existiu depois dele. Muitas pessoas viram ele. Tem todas as evidências. Tem historiadores renomados que falaram sobre Jesus Cristo. 60, mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo, né? Que é o caso de... Fugiu agora o nome, um escritor muito famoso que tem, que ele falou toda a história dos hebreus também. Acho que é maior do que a Bíblia, a leitura que ele faz. Tem os achados arqueológicos, que não são poucos, são muitos, e a pessoa ainda quer contradizer a palavra de Deus. Então, não tem como. Ninguém vai contradizer a palavra de Deus. E tudo que tem nela, se ela disser que existe até hoje, está lá. Se bem que o até hoje, às vezes eu fico pensando se o até hoje é só por causa do tempo que ela foi escrita. Ela foi escrita há 1500 anos atrás. Então, às vezes tem trecho nela que diz assim, e está lá até hoje. Mas pode ser que seja até a época que foi escrita. Aí tem parte que ela já se refere a gerações futuras. Aí tem outra que já também, se refere, que nunca mudaria, o reinado, essas coisas, né? Nunca mudaria. E a questão das promessas de Jacó, quando Jacó disse,
os filhos, falando sobre ele fazendo ali as bênçãos dos filhos dele, e ele disse, ó, um vai dominar sobre esse, o outro vai ser melhor bem sucedido, o outro vai ser assim, assim, assim. Ele falou até de Jesus Cristo, Jacó predisse a vinda de Jesus Cristo. Ele falou sobre, ele dizia assim, Judá é um leãozinho, eu estava lendo hoje, né? Judá é um leãozinho, de Judá vai nascer um rei, tipo assim, né, que nunca se acabará, já parte de Jacó. Jacó é quem dá as profecias. Então, a palavra de Deus é muito perfeita. Você lê a palavra de Deus, eu estava dizendo um dia desse, ela tem remédio para muita coisa. Ela é vida para muita coisa. Ela é terapia. Nós estávamos falando, né? Com aquele cara estava ali no Pronto, era isso aí que nós estávamos falando. Ela é uma terapia. Nós lemos a palavra e ela cuida de nós. Ela ficou de boca aberta, né? Ela renova, traz esperança, né? Ou eu pelo menos, ser bem sincero, eu leio a palavra de Deus de manhã, como eu costumo acordar cedo e ler. Eu leio e às vezes eu choro. Só lendo. Eu estou lendo aqui a palavra, eu fico lendo. E eu vou lendo e às vezes eu estou chorando lendo a palavra. Eu assisti aquele pregador lá, Café com... É o Tiago Brunet. Ele disse assim, irmão, você não pode ler a Bíblia por ler não. Só vou ler um capítulo desse hoje. Capítulo de 40 versículos. Você lê, terminei esse capítulo. Só para dizer que lê o quê? Você lê por cima. Leia só um, pare. Medite. Deus Jesus Cristo, na hora que ele ia passando, como era que ele ia passando naquela rua? Ele ia com os pés sujos da poeira, né? Você tem que ver, fechar o olho e ver como que Jesus Cristo ia passando. Você vê como que o apóstolo estava passando, que dificuldade ele estava passando. Mas não, você lê todinho sem tirar nada do capítulo, né? Então assim, ó, a palavra de Deus ela tem inspiração. Você lê e você absorve. E quando você lê, o Espírito Santo trabalha através de você. Um dia desse eu fiquei pensando que existem pessoas que Deus leva ele por alguns caminhos. Por exemplo, existem pessoas que são muito voltadas para o jejum. Eu digo o ministério, não é que todo mundo deve jejuar, mas o ministério é o jejum. Ele vai pregar sobre jejum, falar sobre jejum, ele vai jejuar mais para fazer os testes, para falar para todo mundo. Tem os que vai pelo lado da oração. Aí ele vai orar. Não é que você vai deixar de fazer todos você tem que fazer, mas tem uns que Deus lhe chama para mais daquilo. Depende muito do ministério também, né? Depende do ministério. Mas... depende do ministério. E Deus fala com a pessoa através do jejum. Tem pessoas que Deus fala com ela através do período em que ela passa de oração. E eu pensando na questão da oração, eu vendo o pregador falando sobre oração, que era bom o horário, e você tinha que orar assim, assim, assim. E um dia eu lendo a palavra, não sei se eu estava lendo ou não estava, mas veio o Espírito Santo falando no meu coração, né? Falando na minha mente, dizendo assim, em ti eu trabalho através da palavra. Você lê e eu falo. Entendeu? Você lê e eu falo. Então nós temos que descobrir como Deus fala através de nós. Como Deus fala conosco. Às vezes Deus tem uma forma de falar conosco. Tem pessoas que é através do louvor. A pessoa está louvando e ela está sentindo Deus falando com ela. Através do louvor, ela está ouvindo Deus. Ela está louvando e Deus está falando ali. E é coisa às vezes que nem é do louvor que ela está louvando e ela está ouvindo Deus falando. Às vezes, vou dizer uma coisa para você. Se você não sabia, você pensa que é coisa do seu pensamento, é Deus falando. Quando você está louvando ali e você está ouvindo algo, é Deus falando com você. Aí tem pessoas que Deus vai falando através do ministério. Você está evangelizando alguém e Deus vai lhe dando inspiração. E você vai falando uma coisa que serve para você e serve para a pessoa que você está falando. Você está servindo para você e para a pessoa. Né? Hoje até parei um rapaz ali no Sobral. E ele era um cara que ele estava na igreja. Ele saiu do presídio. Ele saiu do presídio e ele estava na igreja. Mas aí essas pessoas que vivem nesse mundo de tráfico, né? De tráfico.
de droga, de arma, eles são muito tendenciosos a cair para esse lado. E ele usa tornozeleira, né? E tem muita tatuagem no corpo todo. E eu olhei para ele e disse assim, é a linguagem do pessoal que, geralmente o pessoal mais que sai do mundo, desse mundo, né? De crime, essas coisas. A palavra que eles usam muito é perguntar um pro outro, né? Tá na benção, né? Para saber se a pessoa tá crente ou não. Assim, aí, mano, tá na benção? Aí eu olhei para ele e disse assim, aí, mano, tá na benção? Aí ele olhou para mim e disse assim, abençoado. Eu disse assim, aí, mano, tá na benção? Aí tô não. Aí ele mexe com negócio de tráfico, né? Essas coisas, né? Aí eu disse assim, tá na benção? Ele, não, tô não. Aí eu até disse assim pra ele, rapaz, você tá aí, às vezes a pessoa pode até te julgar porque tu caiu, mas eu te digo uma coisa pra ti, não deixa de orar não. Ele, não, eu não deixo não, eu oro. Eu disse assim, pois não deixo não. Peça a Deus, nem que você entre no céu sem um membro, mas entre. Nem que você entre no céu em cadeira de roda, mas que você entre. É melhor do que você. Depois que chegar lá vai ser transformado. Quando você chegar lá, você vai chegar inteiro. Perna e braço aqui não sai de Vai chegar inteiro. Então, irmãos, às vezes você tá falando com uma pessoa e Deus vai lhe dando aquelas palavras. E ali Deus vai falando com você e falando com a pessoa. Então, você lê a palavra e ela vai falando com você. Ela vai falando. Olha, pra você ter ideia do impacto da palavra de Deus, a fidelidade que ela tem. Você lê a palavra, você aprende a orar, você aprende a evangelizar, você aprende quem é Deus, você aprende. Por isso que eu cobro os irmãos de estarem aqui. Eu cobro. Verdade. Entendeu? Eu sei que às vezes os irmãos podem até me cobrar de eu estar em oração. Né? É o certo eu estar todo dia nas orações com os irmãos, né? É o certo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não que eu esteja justificando, eu sempre estou na presença de Deus, né? Orando, mas não estou justificando isso não. Certo é eu estar. Mas o aprendizado bíblico, os estudos, é uma coisa que, independente de qualquer coisa, não pode faltar. Entendeu? Não pode faltar. Por isso que eu disse, as igrejas, elas exigem que o obreiro seja participante dos cultos das escolinhas dominical, né? Dos estudos bíblicos que existem. Verdade. Tem igreja que exige a teologia, o curso básico, a igreja dá. Exige. Se você quer ser obreiro, tem que passar. Por quê, irmão? Você diz assim, não, mas para que curso de teologia? Para que isso? Sabe para quê? Para não sair falando besteira muitas vezes. Tudo bem que mesmo assim, às vezes, tem as exceções. Fala. Por exemplo, quando eu era da Vila União, no dia do culto de doutrina, que o pastor que o Milzano não podia ir, ele já deixava o recado pro neto para mim pregar. E eu era o quê? Eu era auxiliar. Não sei se eu tinha chegado já. Era diácono. Não, era diácono já. Mas ele deixava o aviso. Nem um segundo dirigente ele botava para poder dar a palavra. Por quê, irmãos? Por medo dele pregar uma coisa que fosse heresia. Medo. Porque as igrejas têm muito aquele movimento e às vezes acaba tendo heresia. Aquele movimento, gente quebrando coisa. E às vezes acaba tendo heresia no meio. Blasfêmia, às vezes acaba tendo. Entendeu? O cara desde aprender, né? Eu conheço uma pessoa que ela quebrou um vaso caro da igreja. Um vaso que ficava bem na frente. Com esse movimento. Entendeu? Então por isso que é exigido. Eu até não tiro a razão. Tudo bem que tem igreja que tem medo de perder membro, mas tem igreja que às vezes cuida de quem entra, de quem vai pregar, de quem não vai, por precaução. Né? Por precaução. A pessoa não chega lá e pregar heresia. Aí uma pergunta. É melhor você perder um membro porque não tem compromisso? Ou é melhor você encher a igreja sem compromisso? Não, é melhor você perder um membro e ficar com aqueles que têm compromisso com a palavra, ou encher a casa dizendo que é a casa de Deus sem compromisso. Sem compromisso. Né? Eis a questão, né? Você tem que ver, cara, que um negócio desse aqui é que nem você vai na escola. Quem nunca foi a uma escola, sabe? Tem muitos hoje a pessoa analfabeta, coitado, porque nunca foi em escola, não teve oportunidade, né? Eu fui entrar numa casa de escola com 10, 12 anos. Eu não aprendi nada. Não sei de nada. Mas você sente falta, não sente? Eu sinto falta.
Sente falta, entendeu? Então, isso aqui, irmãos, é a mesma coisa. Mesma coisa. A pessoa chega, ó, se você não tem a palavra, você não tem o que falar, não. Irmão, isso aqui lhe ajuda até diante de personalidades. Aprende a falar. Aprende a falar, aprende a ser educado Se expressar através da melhor, palavra. né? Porque Entendeu? tá aí na escolinha. Tem estudos, pesquisas que mostram tem pesquisas científicas, é científico aqui, que mostram que pessoas, quanto mais você lê a palavra, mais você cresce pessoalmente. Tem estudos que provam isso, foi um estudo feito com algumas pessoas, os que liam, os que não liam, os que liam um dia, os que liam 2 dias, os que liam a semana toda. Tem estudos. Também como o Thiago Gunei falou. Então, o que nós temos que fazer é aprender a palavra. No Copo dos Irmãos, nós estamos falando aqui sobre o quê? A palavra que é fiel. A própria palavra que é fiel. Você vai aprender a palavra, vai ter o que falar. Tenho certeza que nesse período de estudo que nós estamos aqui, muita bagagem você teve para poder chegar para outras pessoas e falar. Agora é assim, o negócio também, é o caso dele aqui. Mesmo que ele não saiba ler, mas ele está vendo os estudos, você está aprendendo. Não, mas é exatamente isso. Por exemplo, ele sente falta do estudo secular. Entendeu? Ele sente falta do estudo secular. Mas aqui, se ele não tiver enraizado na palavra, ele vai sentir falta do estudo bíblico. Tá entendendo? Ou seja, ele não deixar de faltar os estudos, o ensino, né? Procurar vir, vai estar aprendendo. Eu conheço um cara ali de Sobral, meu irmão, que ele é um cara analfabeto, ele bota qualquer cabra que tem estudo, ó. Analfabeto o cara. Mas o cara prega bem. Não, Pedro, eu vi um camarada lá da igreja, daquela igreja da Boa Vista, falar assim, irmão Manel não era nem por ele estar onde ele está hoje, dentro da igreja. O irmão Manel nem falar sabia. Viu? O irmão Edilson também, ele não sabe ler, não sabe nada. Ele aprendeu a ler a Bíblia. A Bíblia, Deus capacita, Deus capacita. Então assim, irmãos, hoje um irmão chegou para mim, por exemplo, o que é que eu tenho de leitura? Porque eu tenho, claro que eu tenho a experiência de algumas coisas que eu passei, né? De profissão, vendedor, repórter. Então todas essas coisas já vai facilitando a vida da gente também para isso aqui. Mas o que eu tenho muito é leitura e ouvir. Eu gosto muito de ler e de ouvir. Então isso vai me dando bagagem. Porque eu sinto que eu preciso. Eu sinto que eu preciso de mais. Eu vou buscando. Então, quanto mais da palavra você tiver dentro de você, mais desta que é fiel você vai ter. Então a palavra de Deus é fiel. Você tem que conhecer ela e usar ela. Tem pessoas que mandam você, quando ministrar cura, usar versículos bíblicos, né? Dizer assim, a tua palavra diz assim, assim, porque você tem os trechos para mostrar o que é que Deus pode fazer na vida da pessoa. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela nunca vai errar, ela não vai mentir. Aí você lê parte da palavra de Deus, onde tem promessas exclusivas, né? Onde tem promessas que se você fizer assim, vai ser assim. As de sabedoria, por exemplo, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Você teme a Deus, você vai adquirir sabedoria, vai começar a adquirir sabedoria através disso aí. Primeiro passo, temer a Deus. O que é temer a Deus? É um ato de fidelidade. Você está sendo fiel a Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 2,13. Alguém abre aí. 2 Timóteo 2,13. Aqui é um dos versículos mais conhecidos. Quem abrir primeiro pode ler. E aqui até você está treinando a velocidade de abrir a Bíblia também. Aí está treinando aqui. 2 Timóteo 2:13. 13. 13, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Pronto. Olha lá. Versículos que intrigam a gente. O que é que está querendo dizer que se nós formos infiéis, Deus continua fiel? É 2 Timóteo 2:13. 13. Ó, o que ele diz? Nós somos infiéis.
Vamos pro primeiro passo. Por que a Bíblia liga uma coisa à outra? Que parece que não tem nada a ver. Se somos infiéis, agora somos infiéis por quê? Porque pecamos. Porque mudamos. Porque mudamos nosso caráter. Porque traímos. Porque nos afastamos de Deus. Mas nos tornamos infiéis. Olha só, vamos comparar. Se nós pecamos, Deus nunca peca. E quando nós pecamos, nós somos infiéis a Ele. Mas Ele nunca vai pecar por causa de nós. Ele vai permanecer fiel. Continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Aí vamos lá. Nós mudamos o nosso caráter. Uma hora nós estamos mansos, outra hora nós estamos bravos, uma hora nós estamos com raiva, outra hora nós não estamos. Aí diz assim, mas Deus também não fica. Não, mas Ele não muda o caráter dele. Ele sempre foi irado com o pecado e sempre foi misericordioso com os humildes. Ele nunca vai mudar. Deus nunca vai ficar, ter uma mudança de caráter numa coisa que Ele era paciente. Se Ele era paciente com uma coisa e a pessoa continuou fazendo aquilo, Ele não vai mudar o caráter e ficar impaciente com uma coisa que já está ali. Entendeu? Ele não vai mudar. Aí vem, nós traímos a Deus. Né? Quando é que nós traímos a Deus, irmão? Quando nós negamos Ele. Às vezes nós negamos Ele quando Ele nos chama para orar, para falar para alguém da palavra. Nós negamos a Deus. Entendeu? Nós negamos a Deus quando a gente tem vergonha de dizer que é crente no local onde tem, né, algumas pessoas que às vezes a gente tem vergonha, quer ter vergonha, coisa que não é pra gente ter. Dá até uma paz no A paz do Senhor. A paz do Senhor sai pela. A paz do Senhor sai pelas costas. Cheguei Não, perto pelo do nariz. irmão. Cheguei perto do irmão. Paz do Senhor, irmão. Sou. Bom dia. Então, Eu cheguei bem pertinho dele, dei a paz do Senhor bem clara. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Ora, Paz do Senhor. então, irmãos, Pai Senhor. nós traímos a Deus quando nós fazemos isso. Quem não chegou em um determinado ambiente onde as pessoas botam o som, você tem vergonha de ter um louvor no celular. Escutar para todo mundo ouvir. Mas perto de você, o cara bota um funk daqueles que, né? Que hoje tá um negócio sério. Hoje tá um negócio sério. O cara bota para todo mundo ouvir. Se você botar um louvor, você é cafona. Aí você fica intimidado. Velho. Intimidado. Eu, Né? eu não comecei a deixar o som bem baixinho, pra não incomodar ninguém. Aí vai começar a arrumar umas músicas aí que sem pé, sem cabeça. Peraí. Cara, eu boto meu Fui som ali, lá todas as arrega seu alturas. volume, agora Não, eu tô correndo. é aquele negócio, por exemplo. É assim, ó. É como no caso de você. Perto de você tem alguém que bota o som alto e você se incomoda, mas não vai dizer nada, então bote o seu, né? Agora, se perto de você, pessoal, ninguém lhe incomoda com som nenhum, também não vai incomodar ele, não. Né? É muito relativo. Isso é muito relativo. Muito relativo. Né? Se aí ficar escutando o som, eu lá em casa, se alguém bota um som perto de casa, só que não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. Não é eu não. Hã? Não, É o vizinho, é o outro. pai. É o outro. É o outro. É o outro pia. Mas Aí o que eu faço? Pra cobrir o som dele, eu fico escutando, porque o som meu fica mais perto, eu escuto. Pra não ficar escutando as coisas que. Já eu só contar, tem um vizinho lá que botava música esculhambada. Aí eu não quero ouvir, eu boto o meu. É isso que eu tô dizendo. Se ele, por exemplo, lá perto de casa eles botam, eu boto também o som. Não pra competir com o dele, mas pra cobrir o dele e eu não precisar escutar. É maior. Hã? Aquele radinho que tá pendurado no armador lá é maior que o som do carro. Porque eles estão na né? Tem um cidadão que trabalha comigo lá, né? Aí ele canta na música do outro. Aí é que eu cantava a música do louvor. Pronto. Pra cobrir ele. Então, Pra não ouvir. isso, pra não ouvir. Você tá ouvindo aquilo ali. Porque às vezes você fica ouvindo, aí tá lá, você escutando, aí fica na cabeça da pessoa, aí o cara começa a escutar
Começa a escutar um Zezé de Camargo e Luciano. E quer ficar ali no É o Amor, né? É o Amor. Aí já assim, já faz me lembrei do meu tempo. Não é não? Tinha umas pessoas lá que às vezes fica cantando de vez em quando umas músicas. Agora o Fernando Mendes, né? Não me leva pra casa não. Já me leva pra casa. Então, Aí a gente tem que vigiar, né? Vigiar o cão entrando no amigo da pessoa. porque se você volta pro antigamente, né? Você pode escutar o Luciano hoje, mas o Zezé não. Você tá olhando mesmo. Você pode escutar o Luciano. Nenhum. Não, o Luciano pode. O Luciano se converteu. O Luciano canta músicas evangélicas. Luciano, sim. O Luciano aí. O Luciano canta música. Eu Deus se vou converteu. testemunhar muito forte, E o Zezé tá passando por uma coisa pra poder se converter, ainda não entendeu não. A mãe dele é crente desde Tá muitos perdendo a anos, voz, né? ele tá perdendo a voz e não tá entendendo. Entendeu? Irmão, O esses Luciano é aquele do cabelo, do cabelão, né? o O cabelo liso é o Zezé. o cabelo do Zezé. Eu cantava. Que falou uma palavra, né? Aquela lá é Simone Simara, tem uma dela que já abandonou. Simone, né? Já abandonou. Você sabe que a Pra você Maria- ter ideia, esse povo cantor, mais de 50% desses músicos, eles estão envolvidos no meio, eles eram envolvidos no meio evangélico. Mais de 50%, A Maria Mendonça. entendeu? Maria Mendonça era da Assembleia de Deus. É. Antes dela fui para o Rio, Deus falou com ela. Né? Viu? Deus falou com ela e ela não obedeceu. Morreu. Então assim, ó, por exemplo, vocês querem escutar o Amado Batista? Tem o Amaro Batista, é irmão dele. Amaro, é irmão dele. É irmão dele. É. E tem outro irmão do Zezé. Mas o Amado tem um CD que é gospel também. Do Amado Batista, O né? Amado mesmo tem. E tem o Zezé de Camargo também tem Eu um não irmão. gosto, porque tem nada a ver. Ele não é nem evangélico, é. O Amado Batista tem um irmão que canta músicas evangélicas também. O Wellington Camargo. Hélio Camargo é filho de Zezé de Camargo. Não, Irmão tem de o Zezé de Camargo. irmão do Zezé de Camargo, que eu falei. Irmão do Zezé de Camargo. Validade. Então, Filho da orelha. Então, irmãos, é assim que você às vezes trai Deus, irmão. Entendeu? Quando vem as coisas do mundo, fica ali cantando. Né? Dá vontade de cantar. Dá vontade de cantar. Eu fui dormir. A Auristela passou esses dias doente, né, irmão? Aí antes tá com 4 quilos. Eu me acordei de manhã, sono, rapaz, preguiça de levantar. Aí me sentei na cama, aquele louvor. Ritmo de forró. Aquele louvor veio na minha mente, desse jeito. Pois eu, pra mim, não Tudo vai acredito. bem Eu quando está nem bem. sabia. E eu comecei a Por quê? cantar, só que era assim. Tudo vai bem quando está bem. Tudo vai bem quando está bem. Eu olhei pra mim e falei assim: se tudo vai bem quando está bem, eu vou me preocupar com o quê? Agora você. Eu passei 3 dias sem comer, ó. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia. Podia comer, chegar aqui e tá lá, ó. Com fome, uma fome horrível. Quando eu olhava para comer, ele dizia assim: tu não vai me comer. Eu comer não. Ó, Não. então, irmão, os irmãos louvam, né? Tem uns irmãos que antes de louvar, cantavam no TikTok, uma música, né? Aí, irmão! Aí, ó. Eu vi! Ei, irmão! Aí ela tá com vergonha. Aí eu aprendi agora. Como Deus... Irmão, ó, seu irmão não sabe não, mas a irmã Viane é um exemplo de que Deus transforma a pessoa, viu? A irmã gostava da música, cantava no TikTok. Mas hoje, aí como é que Deus faz, ó? Né? Hoje a pessoa louva pra Jesus. Eu vi a irmã cantando no TikTok. É uma pessoa e agora é outra cantando pra Jesus. Se você mandasse eu cantar 100 músicas do Amado Batista, eu começava de manhã, tirava o dia todo cantando. Dois. Era Amado Batista, Raça Negra, Zezé de Camargo e Genival Santos. Esses 4 Eita! cantores. Se eu passava o dia nas quebradas, ó, direto cantando. Eu terminava uma e me dava outra. Eu tive um grupo de seresta, eu nunca aprendi uma música. Eu levava o meu som para tocar, os outros tocavam no meu som, mas
Eu passei de aprender. Ó, então, irmãos, Tô aprendendo, tô aprendendo. ó, então assim, ó, então nós somos esse aqui, somos infiéis. Não, a gente não estou dizendo que a gente vai continuar infiel. Temos que procurar ser fiéis a Deus, ser justo diante de Deus. Aí depois vem, nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. O que tem a ver uma coisa com outra? Aí você começou a entender. Porque nós fazemos o que ele não faz. Olha, ele nunca muda o seu caráter. E ele faz o que nós não conseguimos fazer. É. Ele é fiel e nós não conseguimos ser Nós fiel. não conseguimos ser fiel. Ele não muda o caráter. Deus nunca se afasta de nós. Aí diz assim, Deus se afastou de mim. Deus não se afasta de nós. Nós é que fazemos por onde nos afastar dele. Se afasta dele. É tanto que a palavra dele diz, se Você- arrepende e volte ao caminho, né? Você anda por caminhos que Deus não pode... O pai costuma usar essa frase. Você anda por caminhos que Deus não pode mais entrar. Essa daí eu bati na canela do camarada, ele dirigindo e eu sentado no passageiro e ele disse que Deus estava... cara, Deus está em todo lugar que a gente está, não, senhor? Não. Se você estiver dentro do seu bar, Deus vai estar com você. Então Ele é, vê tudo, mas ele não está em todo lugar. então é assim, ó. Deus, ele vai permanecer o mesmo. Então, se você quiser encontrar Deus, ele sempre vai estar no mesmo lugar. E a forma de encontrar ele é sempre a mesma. Sempre a mesma, não A muda. forma de se arrepender é sempre a mesma. Você não. Às vezes Deus lhe procura, você está num canto. Afastamento, tô falando questão de afastar. Às vezes você está errando em outro. Aí tem hora que você está na presença dele. É aquele exemplo que Tem o hora pai... que Deus quer deixar uma É a- mensagem, você está desligado. É aquele exemplo que o pai falou. O cara tá do lado certo, no muro, e do lado errado. Quem tá no muro e do lado errado, tanto faz. E quem tá do lado certo, né? Então assim, uma hora nós estamos fiéis a ele, outra hora nós estamos... Parece que Deus não existe mais pra gente. Não tem? Às vezes você passou, fez uma coisa, andou para um canto, andou para outro, que parece que Deus, ele não existe mais. Aí você chega no final do dia e diz, rapaz, eu não falei com Deus, não orei, não pensei nele. Está viajando. Cheguei agora, e agora que eu me lembrei. Agora que eu me lembrei. Porque você passa, parece que Deus não está na sua vida. Por isso que às vezes eu procuro não deixar de ler, fazer a leitura pela manhã, porque eu já estou abrindo o meu dia. Eu deixo de ler, a impressão que eu tenho é que o dia, o dia não começou. Ou você se levantar abrir da manhãzinha, logo falar logo com ele de manhãzinha, para dirigir aquele dia, né? Você tem que ter o seu momento, o seu a sós com Deus, né? Então, irmãos, fala. É que às vezes você começa assim, o seu dia, né? Aí você acaba, por exemplo, eu no meu caso, eu acordo cedo, mas 4 da manhã, eu vou pra escola, às vezes eu corro direto pro banheiro, né? Às vezes eu me acordo tarde e tal, aí depois fica assim, menina, eu não orei, Não orou, pois é. fica com pensamento. Então a gente fica. Porque assim, ó, a gente sempre está apressado para fazer alguma coisa. A gente não pensa assim, ó, por exemplo, não, jamais você vai pensar, mas eu já me acordo muito cedo. O que é 10 minutos antes de se acordar? Pegar o alarme e diminuir 10 minutos para poder, ou 5 minutos de oração. O que é 5 minutos que você pega? Não, mas não dá tempo, quando eu saio, eu já apressado. Se você acordar mesmo 10 minutos antes, às vezes você tem a sensação de que ainda está apressado para sair. Então, O tempo ele é relativo. então assim, nós somos infiéis dessas coisas. Mas Deus, ele vai sempre estar lá. A pessoa até diz assim, não, Deus está comigo. Não, mas ele está com você, moço, não falou ainda com ele. Não falou com ele? Não falou com Tá ele. intrigado com ele? Tá intrigado? Então assim, ó, Deus vai estar no mesmo lugar. Quando é que você encontra Deus? Quando você ora, já encontrou ele. Agora Deus, quando for lhe procurar... Eu vou pra cidade, vou me confessar pra mim buscar Deus. Mas Deus não vai trazer no ombro, Não não. vai trazer. Tem uns que Não vai trazer trazem. no ombro, não, né? Tem uns que trazem, mas não é, né? Então assim, ó. Nós o negamos, que diz o versículo, né? E ele não pode negar-se a si mesmo. Está contra ele negar ele mesmo. Ele não pode negar-se. Por que ele não pode negar-se a si mesmo? Porque o caráter dele é imutável. O problema nosso foi o pecado. Adão e Eva pecaram. Entrou 2 personalidades dentro do homem. Aí agora o homem, ele pode negar-se a si mesmo.
ele pode negar a Deus. Antes, Adão e Eva, ele não podia negar a Deus. Mas quando ele pecou, mas como é isso? Você está falando de negar? Quando ele estava sem pecado, quando ele não tinha desobedecido a Deus, ele não tinha pensamentos maus, não tinha intenção ruim, ele não tinha sensação de pecado, ele não tinha visão de pecado. Mas quando o homem peca, ele perdeu. Ele passou agora a ter duas essências. E agora nós temos que correr atrás para ter o caráter de Cristo, que é isso que nós estamos estudando aqui. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não estávamos estudando isso aqui. Porque já fazia parte de nós e não sabia nem o que era. Você era humilde. Na hora que você visse alguém disse assim, exemplo, se ele não tivesse pecado, na hora que você visse, rapaz, o cara passou, a mulher pegou uma queda, o cara ajudou, o cara levou, o cara não ajudou, então a pessoa derrubou uma bolsa de dinheiro e o cara não devolveu, fica uma coisa absurda. Entendeu? É igual você chegar num país onde não tem assalto e de repente tem o primeiro. Para as pessoas aquilo ali vai ser, aquela pessoa está falando. Aqui no Brasil é o quê? Se você vê uma pessoa que derrubou a carteira e você devolve, você é recebido com aplausos. Rapaz, mas que coisa! Tá no... Honestidade está ausente. A honestidade está ausente. Ela é tratada como uma coisa rara, como um ouro. É tão raro isso aí que você está falando sobre a honestidade. Teve um jogador de futebol atrasado que o juiz marcou o pênalti e ele chegou ao juiz, o juiz falou, não foi pênalti, foi eu que fiz a falta. Né? Não foi pênalti, eu que fiz a falta, não foi o rapaz que fez não. Aí o juiz cancelou. Isso daí gerou gerou notícia internacional, mas o cara teve que sair do clube que ele estava. Porque a torcida não aceitou. Né? Por isso. Porque ele foi justo com o maior rival do time. Eu tava vendo um vídeo hoje. Aqueles vídeos que o cara tá na televisão e o cara. Aí a pessoa chega e toca na televisão e parece que atacou na pessoa. Tem os caras fazendo uma brincadeira. Aí mostra num jogo de futebol. É só que pega. É tipo uma brincadeira. É aquele jogador que finge que aconteceu alguma coisa. Neymar. Aí o cara tá sozinho aqui. Ai. Aí o outro. Ai. Ou seja, esses aí não são expulsos, né? Não são expulsos, esses aí. Tem que mentir, esconder. Aí o cara foi honesto e foi expulso do time, né? Foi honesto e foi expulso do time. Ele foi direito, ele reconheceu o erro dele. Procurou ser justo. Né? Então, irmãos, vamos agora para 1 João 1,9. Esse aí é o fechamento aqui desse estudo. É uma coisa que intriga a gente. Né? Fechamento do estudo. João 1,9. Quem lê? 1 João. Pode ler, quem achar. 1,9. Vou ler então. Vai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu vou fazer a primeira pergunta. Quem aqui nunca pediu perdão pelos pecados? Levanta a mão. Ninguém, né? Pronto. Agora, me dá para entender um negócio desse? Lê de novo aí. Eu peço todo dia, toda noite. Vai. Se confessarmos os nossos pecados, Se confessarmos os pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pode parar. Como é que nós vamos confessar os nossos pecados e Ele é fiel? Uma pessoa que está falando que é infiel. Que é infiel? Não é uma coisa que intriga a gente? Diz assim, peça perdão pelos seus pecados porque Ele é fiel. Pela lógica, se Ele é fiel, não era para Ele ser fiel, não era para Ele ser justo, uma lógica, né? Você pecou, agora punição. Vai ser punido agora. Né? Vai ser punido. Mas Ele é fiel para perdoar. Aí eu pergunto a você, você é fiel para perdoar alguém que é infiel? 1 João 1,10. 1 João, lá na Epístola. Olha aqui, ó. Concentra aqui, ó. Vamos concentrar. Eu pergunto, você seria fiel para perdoar alguém que é infiel? Não, né? Cara, é meio difícil, viu? É difícil, né? A gente consegue fazer isso através de Cristo. Mas, particularmente falando, a gente não é fiel para perdoar quem é infiel, não. Não. Você tá dizendo? Já pensou, um casal
Aí onde ou um ou o outro trai, aí o outro descobre. Aquele negócio ali pra vocês, eu perdoo, mas aqui dali vai ficar uma Pois é. coisa meio sem sentido de E a todo casa, momento você né? fica jogando na cara. É. Tal, e tal. Aí eu pergunto, você é fiel para perdoar o infiel? 13. Né? Aí assim, aí nós vamos botar um filtro nesse negócio, né? Um filtro. Mas o versículo é um versículo complicado de entender. Por quê? Peça perdão pelos seus pecados, porque ele é fiel para perdoar você. Agora, fiel com o quê? Vamos lá. Ele enviou Jesus Cristo para morrer e nos resgatar. Senão ninguém teria acesso ao perdão. Todos estariam condenados. Segundo a Bíblia, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele é fiel para perdoar o mais vil pecador. Né? O mais vil pecador. Eu estava dizendo hoje para esse cara lá, esse conhecido meu. Eu disse assim, rapaz, tu pode estar no mundo que tu tá. Fazendo o que tu tá fazendo. Né? Fazendo o que tu tá fazendo. Errando, caindo. Tu pode cair 100 vezes. Muita gente vai te julgar e dizer assim, só foi crente para sair da cadeia. Mas no dia que tu se levantar e dizer que agora quer ser crente para valer, para Deus o que vai importar é só esse dia. A partir dali. Para Deus o que vai importar é só esse dia. O que acontece? Existe, irmão. Vou lá citar um exemplo para você. Vou citar um exemplo. Você citou um exemplo. Para a gente entender a questão do filtro. Você citou um exemplo. O marido foi infiel, a mulher foi infiel. Geralmente é mais do lado da mulher, né? A mulher foi infiel, o homem Não quer perdoar. não quer perdoar. É. Quando é a mulher, quando é o homem, A mulher tem que perdoar. a mulher tem que perdoar, né? Quando é quando é a mulher, o homem. Aí vamos lá. Aí o cara já assim, a mulher traiu. Aí ele não perdoa. Aí ele trabalha numa empresa. Nessa empresa, ele fez um roubo sério lá no patrão. Aí ele quer ser perdoado, não quer perdoar a mulher. Mas ela se arrependeu. Estou falando da mulher que se arrependeu. Estou falando da mulher que continuou fazendo. Porque ali já é um ato onde a Bíblia diz assim, separe, né? Se quiser separar, separe. Aí ela foi, ele não perdoou. Aí ele foi cometer um crime dentro da empresa, que ele pode ser preso ou alguma coisa desse tipo. Quando ele se depara com isso, o que acontece? A mente dele, na mente dele, ele vai pensar, cara, se o cara for um cara pensador, eu fui infiel na minha empresa, meu patrão me perdoou, eu cometi algo muito grave, que era para ser expulso, justa causa ainda ser preso, e ele me perdoou. E eu não quero perdoar uma infidelidade. Aí você diz assim, isso é diferente. O erro é o mesmo. Por que é diferente? A traição é a mesma. A traição é a mesma. É. Quando o cara faz isso, o que acontece? A Bíblia diz que é quem muito perdoa, mais ama. Né? Quem muito perdoa, mais ama. A pessoa que recebe o perdão, mais ela vai ter amor. Ela começa, que é o que diz a Bíblia, ela começa a refletir no que ela fez e ela diz assim, eu tenho que aplicar isso. Naquele momento entra um filtro na vida da pessoa. Aquele filtro que entrou vai fazendo com que ele enxergue através de outra visão. Outra visão. O que acontece? Jesus Cristo fala de um homem que ele tinha uma pessoa que estava devendo a ele. Ele estava devendo um rei, o senhor dele, pronto, estava devendo o senhor dele. Muito dinheiro. Eu ia falar isso também, eu me lembrei. Aí ele disse assim, me perdoa, me perdoa. Eu ia te botar ele na prisão. Perdoa, tá, tua dívida estão perdoada. Aí bem aqui na frente, o cara devia uma mixaria a ele. Ele não perdoou. Na vida dele era para ter entrado um filtro. Que filtro? O filtro de que a quem muito é perdoado, mais ama.
Aí ele se arrependido e diz assim, eu fui perdoado de tanto. Por que eu não posso perdoar isso? Estava devendo mais do que o outro. Estava devendo Tava muito devendo mais. ele, né? Aí o que ele faz? Ele não perdoa, coloca o cara para ser preso até pagar o último centavo. O outro cara descobre e ele vai tomar lapada. Vai preso. Aí vem. Nós nivelamos pecado, né? Nivelamos. Tem um pecado que é maior, o outro que é menor, o outro que é menor. Os pecados para a morte. Porque pecado para a morte, diante da Bíblia, o que é pecado que não é para a morte? Às vezes você está aqui, cometeu um deslizinho, você é cristão, mentiu, coisinha. Aí, pode mentir, me perdoa. Aquele pecado, se Jesus vier, você não vai perder a sua salvação, não. Né? Porque é uma coisa que você cometeu um deslize, mas você está diante do sangue de Cristo. Você não está vivendo o pecado. Né? Vivendo o pecado. Agora é diferente dos pecados para a morte. É o que? O homem mata, se prostitui. São pecados para a morte. Adultério. Então, assim, nós costumamos nivelar. Um pecado maior, um pecado menor. O que acontece? No dia que nós negamos a Cristo, aquilo ali foi um pecado grave diante de Deus. Mas nós não vemos isso como um pecado grave. Vou dar um exemplo para você. Pedro negou, Jesus negou? Na história, a gente não diz que quem... Na história, a gente... Hã? Leu sobre isso. Ó, na história, não diz que quem nega a Cristo... A lógica, não é? Quem nega a Cristo perdeu a salvação, né? Aí você chega nos mártires do cristianismo e o cara diz assim, nega o teu Deus. Ele, não nego. Não nega. Ele tá certo que vai morrer naquela hora, né? Tem que ter a salvação. Pedro correu o risco de morrer e ainda negou. Ele podia ter negado e alguém ter dito, morre agora. Ele tinha morrido sem negado e tinha perdido a salvação. Você está entendendo a dimensão da coisa? Ele tinha perdido a salvação dele. Tinha negado e tinha perdido a salvação. Mas o que é que acontece? Olha como é a visão de Cristo na teoria, na prática, aliás. Jesus chega para Pedro, quando Pedro não sabia que Jesus ia voltar mais, estava sem esperança e eles estavam pescando. E naquele momento Jesus encontra com Pedro, depois de ter chamado eles, e Jesus chega para ele e diz assim, acho que era na beira da praia, né? E diz assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, amo, Senhor, tu sabe. Aí, Pedro, tu me amas? Ele, eu amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus fala a terceira vez, Pedro, tu me ama? Naquele momento, ele se lembra das três vezes que ele negou. Aí diz, é isso. Quando Pedro responde o amor, não é mais a mesma tradução do original. Os dois primeiros amor que ele respondeu era um amor qualquer, amor simples. Mas no terceiro amor, ele já fala com arrependimento. Ele já fala outra tradução do amor. Ele já fala se arrependendo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é outro amor, a tradução. Aí ele diz, pois cuida da minha igreja, tipo assim, né? Cuida de minhas ovelhas. Então... Muitas traduções, ele apacenta minhas ovelhas, né? Então o que acontece, irmãos? Vem Pedro, que era o zangado da história, e passa ali, o filtro de Cristo passa na frente dele. Toda vez que ele quiser condenar alguém, ele se lembra que ele foi perdoado. Ele foi perdoado do ato de ter negado a Cristo na hora, irmãos. Ele negou Cristo na hora da morte. Você está entendendo o pecado que ele cometeu? Ele negou Cristo enquanto Cristo morria. Sabe o que é que você diz hoje aqui? Se eu tivesse lá, eu tinha acompanhado Cristo, não tinha saído de perto. Tinha não. Será? Tinha não. Será? Difícil. A formiga libelisca, você condena a formiga, mata ela com pesada na mesma hora. Pega ela e esfrega até de matar. Esfrega ela até a bicha morrer, só de raiva. Não é? Aí eu pergunto, você teria... Aí Pedro agora entrou nele o filtro de Cristo. Então Pedro não era mais aquele mesmo Pedro. Ele não revidava mais. Ele agora estava levando pessoas a Cristo. Então, irmãos, o que acontece? Por isso que diz, ele permanece fiel.
Agora nós conseguimos entender esse versículo. Que ele perdoa, né, o que diz o louvor, o mais vil pecador. O que é mais vil? É o pecador que cometeu o ato mais errado. Eu vou citar um exemplo, irmão, que você vai ficar indignado comigo. Sem conhecer a história. Você aceitaria que Cristo perdoasse Hitler? Era. Mas se ele tivesse se arrependido. Mas se ele Com tivesse certeza, arrependido, Cristo perdoaria. tinha Por mais que perdoado. eu não queira aceitar. Aí, irmão, a questão de Pedro, você falou aí, eu fiquei pensando assim, a questão de Pedro ter negado. Jesus Cristo permitiu que Cristo negasse ele 3 vezes, né? Eu acredito que eu acredito nisso, em muitos pontos da Bíblia que contam histórias diferentes, que muitos dessas ficou para hoje nós entendermos que se agora eu erro, daqui a pouquinho eu posso estar me arrependendo de ter direito à salvação, né? Porque você viu que ele negou na hora da morte, você falou. Mas ele se arrependeu. Se arrepende. Né? Mas nem todas as vezes você tem mais tempo. Às vezes não tem Essa é a questão e o ponto-chave. Você tem oportunidade, então você passa aquilo não. Ó, eu vou citar aí, exemplo, para quem não sabe, eu não sei se os irmãos conhecem, a história de Hitler matou 100 mil judeus. Ele chamava os judeus para a terra dele, dizendo que ela tinha emprego, trabalho. Quando ele chegou lá, escravizou, ele torturava. E ele matou 100 mil judeus, principalmente para não contar a história, para ninguém saber o que ele tinha feito. Ele matou. As pessoas idolatravam ele. Por isso que eu fui muito ao extremo e perguntei: você aceitaria que você, né, Cristo aceitaria, mas eu estou perguntando se você aceitaria que Cristo perdoasse isso. Irmãos, vou citar outro exemplo para vocês, parecido com isso que nós estamos pensando agora. Jonas não quis ir para Nínive porque ele não aceitava que Cristo perdoasse Nínive. Sim. Ele não queria aceitar. Nínive era ali, ele disse assim: eu vou para cá. Irmãos, quando Jonas chegou lá, a figueira, acho que era a figueira, que ele estava embaixo, secou. Ele ficou com pena. Olha como como nós medimos o pecado, o tamanho do pecado. Ele ficou com pena da figueira, ficou com raiva, ele ficou depressivo por causa da figueira que secou e não queria perdoar Nínive. Era uma arvoreira, né? Arvoreira, né? Pronto, não era uma figueira. É uma rama. Então ele ficou com pena de uma planta e não teve piedade de Nínive. Você sabe por que ele não queria ter piedade de Nínive? Porque Nínive tinha um histórico de ruim contra Israel. Tinha um histórico ruim. Você está entendendo? Então, irmãos, quando você lê esse versículo, aí nós agora conseguimos entender. O filtro de Cristo entrou em nossa vida. Irmão, nós somos perdoados. Hitler ou eu não tinha privilégio da salvação. Mas eu digo assim, não estou dizendo que Hitler foi salvo, não. Pelo contrário, eu acredito que não. Ele se suicidou. Ele suicidou, Aí não teve arrependimento, né, nesse caso. Mas... E a Bíblia diz. Não, isso é muito relativo. Não estou falando de Hitler, não, porque é difícil. Mas assim, uma pessoa que suicida, mesmo ela suicidando, você não pode condenar ela. Porque você não sabe se a mente dela continuou viva. Entendeu? Se a mente dela continuou viva, que eu estou dizendo assim, ó. A pessoa pulou de um prédio. Eu já citei esse exemplo. É uma eternidade até ela chegar no chão. Eu peguei uma queda de moto. A queda foi de talvez 1 ou 2 segundos. Ou 3. Não dá nem isso. Mas as coisas que eu me lembrei na hora são coisas que passou a vida da gente naquele instante. O R.R. Soares disse que um dia ele pulou de uma cachoeira e quando ele pulou, ele disse que enquanto ele pulava, ele pensou em tantas coisas e ele disse assim: rapaz, tinha dado tempo até eu me arrepender se fosse um suicídio. Então eu não posso nem condenar uma pessoa que pulou de um ponte. Enquanto ele está pulando, dá tempo ele dizer assim: me perdoa, me arrependi e queria voltar. Você pula de uma ponte, não dá vontade de voltar? Quando você pulou de uma cachoeira, não tem? Quando você pulou, não tem aquela sensação de querer estar de novo lá em cima? Não tem, o medo, depois que você pula. Tem aquele frio.
porque a vontade de estar de novo lá em cima. Uma mulher que nos Estados Unidos pulou de bungee jump, dá mais de, acho que é 90 metros de altura lá, ou é mais. Ela pulou, quando ela pulou, a corda quebrou. Tirou direto. Eu tenho coragem de pular de bungee jump dessa cadeira aqui, ó. Até chegar nesse chão. E ainda é com a corda amarrada no pé. É perigoso é cair. É melhor em cima do pé dela assim. Quando ela pulou de cima do rocheiro, quando ela deu o primeiro pulo, quando ela foi, que voltou, a corda já não estava mais. Aí os caras só fizeram ver ela morrer. E pra os bombeiros achar ela embaixo, tiveram que sair caçando os pedaços da pessoa. Porque pegou nas árvores e bagaçou. Então, irmão, esse versículo intriga a gente porque é o nosso perdão que está aí, a nossa carta de liberdade está nesse versículo aí. Entendeu? Ele permanece fiel. Meu Deus. Mesmo nós sendo infiéis. Mas não que a gente vá continuar sendo fiel. Nós temos que ter Cristo na nossa vida constantemente. Se nós ficarmos só, ele passou a não fazer mais parte da nossa vida. Entendeu? Nós somos infiéis a partir do momento em que nós acordamos e não oramos. Procuramos sempre acertar onde é aquele momento que estamos errando, né? Um dia desse eu parei. Deus me levou até um rapaz, essa semana passada. Eu tinha visto ele passando, e de repente eu fui assim no canto, e eu errei o caminho. Tem quando a gente sai daqueles atacadões, né? Não tem a saída. E eu fui para um beco sem saída, eu fui para um local onde não tinha. Quando eu olhei assim, vixe, não tem como, um dia que eu vou passar ali. E parei, fiquei até no celular. Enquanto eu fiquei no celular, tinha um rapaz aqui escondido debaixo de um caixa, limpando. Ele estava em treinamento. Aí ele olhou assim para mim, eu de calção. Eu disse, você é cristão? Aí eu, sou. Aí ele, Aí eu, você também? Sou. Aí eu fui, ele é muito novo, eu peguei, dei umas palavras para ele e disse assim, ó, você pode estar trabalhando aí e pensando que você, por estar trabalhando aí, você não está fazendo nada para Deus, você está só trabalhando, e você é crente só quando vai para a igreja. Eu disse assim, eu vou buscar a Deus só quando eu vou para a igreja. O seu trabalho é o seu ambiente da sua missão. Se você está aí, Deus quer alguma coisa com você aí, onde você está. Você está aqui nesse trabalho porque Deus tem um propósito na sua vida. Aonde você vai, Deus tem um propósito, você só não é usado se você não quiser. Eu disse para ele. Se você trabalhar aqui, tá? Treinamento. Mas se você entender que Deus te chamou aqui nesse lugar por um propósito, ele vai te usar. Aí eu citei até para ele o exemplo de quando eu fui para o Luciano Feijão, que eu estudei lá só um ano. Eu não passei. Mas nesse ano, nos 3 primeiros meses, eu ganhei a vida de uma pessoa para Jesus, um rapaz que ele era traficante. Ganhei ele para Jesus. Hoje ele é traficante e ele andava armado. Eu nunca contei isso para os irmãos, não? Eu acho que eu já vi isso. E eu preguei para ele e ele passou esses 3 meses. Eu nem prestava atenção mais na aula, ele só me perguntando por textinho. E aí ele aceitou Jesus. E eu perdi meu ano. Só que quando terminou o ano, eu fiz 2 vestibulares e passei nos 2. Aí como eu passei, eu automaticamente passei na escola também. Então não perdi por causa disso. De ano não era para você passar. É. Porque se você passasse de ano, você não tinha ganhado aquela aula. Não, se eu tivesse dedicado, eu não teria passado. Né? Você não tinha dado atenção a ele. Não teria. Hoje eu não sei o que ele é mais, mas hoje ele é dirigente de igreja lá no Mucampo. Ele tem a família dele formada, entendeu? A família dele bem estruturada. Então, assim, você faz o trabalho do Senhor, não significa só para você tirar naquele dia que você vai evangelizar. Em todos os momentos da sua vida, você pode evangelizar. Você vai. Aí é onde você permanece fiel. Aonde você está, você entender. Por exemplo, se você vai entrar no emprego, no trabalho, no concurso, qualquer lugar, você tem que entender que Deus tem um plano na sua vida ali. Se você viver aquilo só como trabalho, você vai sofrer mais do que o normal. Mas se você entender que ali é um propósito, é um plano de Deus, você está ali. Esse dia eu tenho um cara aqui que ele tá fazendo medicina, que ele tem nos meus contatos. Ele disse que ele entrou em medicina, foi Deus que tinha dito para ele. E ele disse que não tinha condições dele passar. E é difícil, o UFC. Ele disse que ele entrou
de medicina por um milagre de Deus. E ele disse que a pessoa tinha dito para ele. Deus tinha usado a pessoa e tinha dito. Claro que ele estudou, buscou, mas era praticamente impossível para ele. Ele se achava impossível. Entendeu? E hoje ele é estudante de medicina da UFC. Quem entrou em medicina, pronto, tá tranquilo, pode estar com a vida feita. Cheguei em Sobral para comprar umas plantas, assim que eu parei a moto. Eu não sabia de nada da história do rapaz, nada da vida dele. Só conheço ele porque eu compro planta dele. Quando eu encostei a moto, eu desci da moto, eu já fui falando para ele da lei da semeadura, que a Bíblia fala. Aí até no meio da conversa eu falei assim, se tu trai tua mulher, tu pode esperar que você trai também. Ele olhou pra mim assim, rapaz, não tem negócio desse não, mano. Tu é doido, né, mano? Aí o argumento dele já rapaz, o que mais ele faz? Já faz isso não. Olha, pra você não passar por isso aí, você tem que se arrepender do que você faz. Você tem que buscar Deus pra sua vida. Mas você ainda paga, mesmo assim. Mesmo assim, você vai ter paga. consequências, né? Deus lhe perdoa. Deus lhe perdoa. Mas o erro que você cometeu, você ainda paga. Na terra ainda. O que você faz, você paga. Entendeu? O erro que você faz. E eu falei da palavra de Deus pra ele, mas eu falei sem entender por que eu tava falando. Eu não tinha costume de chegar e ficar conversando com ele. Aí depois foi que eu fui cair a ficha do que tinha acontecido. Às vezes não é que a mulher dele vai trair ele, vai poder ele aprender. Mas às vezes acontece uma coisa, é saúde, o Deus afeta uma coisa da vida dele, que ele, por causa de um erro que ele cometeu. Tira alguma coisa por causa do erro que a pessoa cometeu. Tira. Todo mundo paga, não tem pra onde correr, não. Mesmo que você diga assim, você diga assim. Por isso que a Bíblia diz, não precisa você querer fazer justiça. O próprio Deus se encarrega. Você paga. Você paga alguma coisa. Paga em uma visão, paga numa coisa, paga na vida, no crescimento. Às vezes a pessoa não cresce até um determinado tempo. E isso tudo acontece por causa do erro. Mas Deus lhe perdoa, você está perdoado. Por um pensamento. Não, é assim, ó. Você pecou, tá falando? Pecar por pensamento, né? Já tá todo mundo condenado. Rapaz. Rapaz, a irmã diz assim, mas lá. Diz assim, lá é aquela miserável, já começa a exclamar a pessoa. O segredo é você preencher a mente com coisas de Deus. Aí você vai diminuindo as que não são. E aquele negócio que eu falei da outra semana. Tem que plantar semente boa, que é mais escolher lá na frente bom, né? E outra coisa, assim, aí pra que evitar, como evitar essas coisas? O que eu falei na semana passada, esteja perto de pessoas que não influenciam você a errar. É verdade. Entendeu? Não influencia. Se tem uma pessoa que lhe influencia a você pensar coisas ruins ou estar em pecado, afaste. Se você não se afastar, você vai ser influenciada. É mesmo, é verdade. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Vai parar de estar saindo muito de casa. Sai só ali pro do comércio pra casa. Pode ir à vontade. Bicho, não, eu dou 10 reais, 10 quanto tem que fazer. Vamos orar? Senão a gente passa aqui a noite todinha aqui. Porque não falta assunto. Calor. Não falta assunto. Graças te damos, Senhor, por este momento, que estas palavras estejam em nós e o Senhor fale conosco. Guia-nos segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor guarde em nós e nós venhamos aprender contigo. Que o Senhor nos ensine a ser fiel a Ti todos os dias, em todos os momentos. Lembrando sempre de Ti, orando constantemente, falando de Ti para as pessoas, ou pensando, cantando, mas sempre estando ligado de que tudo que fazemos para Ti, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.